Boa noite, amém? Graças e paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Não sei se tem visitante, para você que é visitante, eu sou o pastor Mesquita pela graça e misericórdia de Deus. Para você que me conhece, tu é muito cara de pau que não veio hoje de manhã cedo, amém, irmãos? Amém? Viu como sabe diminuir, amém? Irmãos, Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 16. Do 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Aleluia. Se tiver alguém sem Bíblia, por favor, dá uma ajuda para o teu irmão. Se alguém tiver dificuldade, ajuda teu irmão também, por favor, em nome de Jesus. Bíblia é para compartilhar, amém, irmãos? Hoje eu estava lendo uma matéria, eu estava vendo uma matéria na televisão, eu não sabia. Você que é descendente de italiano, irmão, vá para a Itália pregar o evangelho. Existe uma grande deficiência de crente na Itália. E todo missionário da Itália, ele recebe no documento dele, dizendo: eu sou contra o catolicismo. No documento do missionário vai essa frase. Eu não sabia. Então você que é descendente de italiano, irmãos, vai pregar o evangelho lá, não fica aqui no Guarujá não, meu irmão. Aqui já tem muito crente. Amém? A igreja não está falando mais amém, não sei o que está acontecendo, eu estou preocupado com isso aí. Ou eu estou te machucando, ou você não está entendendo. Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 17. O filho da viúva de Naim. Obrigado, Marcão. Filho da viúva de Naim. Fala para o teu irmão, Naim não é uma pessoa. Naim é uma aldeia, tá, irmãos? Essa mulher, ela pertencia a uma aldeia que ficava a 30 quilômetros de Cafarnaum. Então a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu pouco depois, iram a ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Repita comigo: uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Olha para o teu irmão e fala assim: não chora não, meu irmão. Amém? E chegando-se, tocou o esquife, que significa caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Até aqui, irmãos. Pode colocar a tua Bíblia na cadeira. Pega na mão do teu irmão em nome de Jesus. Feche teus olhos. Não se preocupa com o vizinho da direita, da esquerda. É você e Deus agora, porque quando você lê uma passagem dessa, é porque Deus, Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Amém? Deus, Ele quer te tocar nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor Deus, eu peço a Tua graça, a Tua paz, Teu amor, a Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor Deus, que possamos diminuir e o Senhor venha crescer, que a Tua vontade, Pai, venha reinar sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse culto chamado hoje, Pai.
Tenha liberdade sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai. É o que pedimos no teu santo nome. Ainda continua com os olhos fechados. Fala conosco. Derrama teu bálsamo sobre nossas vidas, Pai. E que teu reino esteja sobre nós. Amém. Fala para o teu irmão que o reino de Deus esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Você pode se assentar. Irmãos, você lendo esse texto aqui, você para observar que existia duas multidões totalmente diferentes. Existia ali uma multidão que tinha propósito. Repita comigo: uma multidão que tinha propósito. E a outra multidão era apenas de pessoas que seguiam aquele cortejo fúnebre. Essa pessoa que segue o cortejo fúnebre, ele está sujeito a todas as coisas. Aquela pessoa que segue um cortejo fúnebre, muitas vezes ela está dispersa, muitas vezes ela não está prestando atenção em nada. Mas aqueles que na verdade têm um objetivo, têm um foco, são aqueles que têm propósito. Repita comigo: um propósito. Então, dois grupos de pessoas que se encontravam com propósitos diferentes. Aqueles seguidores, aquelas pessoas que seguiram, também tinham um propósito, mas era um propósito diferente. Era apenas de multidões. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem pessoas que são pagas para chorar em velório. Sabia disso? Existem pessoas que são pagas, empresas, para chorar no velório. Então, irmão, são pessoas que estão lá só para seguir, não conhecem nem o defunto, não conhece nem aquela pessoa, às vezes não conhece nem a família, vai porque foi convidado. E aqui existia esse mesmo caso. Então, o primeiro grupo eram de seguidores de Jesus, pessoas que queriam apenas receber as bênçãos do Pai, gostavam de movimentos. E outro grupo era de pessoas solidárias àquela viúva que perderam seu único filho. E aí você vê que a pessoa que vive aquele processo de solidariedade, ela está preocupada apenas com a viúva, em chorar também, de abraçar, de trazer palavras de consolo. O momento ali é um momento de tristeza, é um momento onde nós não temos uma palavra rema, é onde, sabe, você só consegue falar aquilo que está dentro do teu coração, que não é nada, que não representa nada. Muitas vezes nós queremos seguir o Evangelho do nosso jeito e da nossa maneira, da mesma forma. Não aceitamos a mudança na minha vida, na nossa vida, porque eu acho que sei tudo, que já tenho uma experiência grande. E na verdade, nesse momento eu me torno um religioso. Nesse momento eu me torno uma pessoa que na verdade o Evangelho não representa mais nada para mim. O Evangelho significa boas novas. E como nós lemos a palavra de Deus, o Senhor teve compaixão daquela mulher. Repita comigo: o Senhor teve compaixão daquela mulher. Quantos querem ressuscitar? Diga amém. Fala para o teu irmão: rapaz, você está vivo, tu quer ressuscitar como?
Fala para o teu irmão, você está morto e não sabia, cara. Mas muitas coisas na nossa vida, elas verdadeiramente estão mortas. Parece que eu não tenho mais ânimo para nada. Eu estou totalmente desanimado. Todo religioso gosta de movimentos. Eu já preguei isso aqui na igreja. Portanto, nós observamos que muitos que seguiam ali Jesus eram pessoas religiosas. Dentro das igrejas evangélicas tem muitos religiosos. Hoje, quando eu vi aquela matéria lá à tarde, eu falei, meu Deus do céu, eu vou para a Itália. Não sei se vão deixar eu passar na alfândega, mas eu vou para a Itália. Porque o pastor que estava pregando lá, ele falou assim, eu preciso de pastores, eu preciso de homens que pregam o evangelho, porque aqui é praticamente proibido pregar as boas novas. E aí, lendo esse texto, a gente começa a falar, meu Deus do céu, quantas pessoas não estão mortas? Quantas pessoas, na verdade, não tem mais ânimo, não vive mais? E aquele jovem não era diferente, filho da viúva daquela cidadezinha ou daquela aldeia chamada Naim. Fala para o teu irmão, você está vivo, meu irmão? Você está conectado? Você está esperto, né? E o que diz Isaías 29:13? Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é isso que diz? Por isso o Senhor diz, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. E aí, eu lendo essa passagem, eu lembro de Pedro, quando ele nega Jesus. A Bíblia diz assim, irmãos, que Pedro, ele se aproxima da fogueira para se aquecer. Jesus estava naquele processo ali de ser levado pelos guardas, e ele se aproxima de uma fogueira ali para se aquecer. Fala para o teu irmão, não adianta se aproximar da fogueira se teu coração está frio. Não adianta, irmãos. E lendo esse texto, eu lembro de Pedro, dessa passagem, que ele se aproxima ali, e aí chega uma mulher e fala assim, ei, você é um deles. Olha para o teu irmão e fala assim, você é um deles. Não adianta fugir não. Você já fala como crente, você às vezes tem comportamento de crente, então não adianta fugir. Fala para o teu irmão, o inferno não te quer mais. O inferno não te quer mais, irmãos. Você não pertence mais ao inferno. Mas isso traz uma responsabilidade grande para as nossas vidas. Fala, pô, Senhor, então não dá mais para me desviar, pô. Tenta se desviar para você ver. Tenta se desviar. Você vai lá para o mundo onde você andava, o cara vai falar assim, que você tá... O próprio demônio fala, o que você está fazendo aqui? Você não tem mais espaço aqui, rapaz. Volta. Quantos estão entendendo? Quer fazer o teste? Pode ir. Vou nada, misericórdia, vou nada. Irmãos, esse dia foi o mês passado. E eu parei num bar, eu não fui beber não, tá? Fica tranquilo. Eu parei num bar para cumprimentar um tio. Só parei, irmão. Eu não faço mais parte daquele ambiente. Sabe por quê? A luz não anda com as trevas, irmãos. Hoje eu passo só do chão. Quantos entendem essas coisas? Então, em cima disso tudo, nesse versículo, quando diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. São as pessoas ainda que não entenderam que Deus nessa noite, Ele pode ressuscitar.
Ele pode ressuscitar os teus sonhos, Ele pode ressuscitar o teu emprego que já está morto, Ele pode ressuscitar aquela faculdade que você não quer fazer mais, Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Mas não seja um seguidor, seja um companheiro de Cristo. Quantos entendem isso? Diga amém. Então eu torno-me um religioso quando eu me foco em algumas coisas que estão se fazendo por aí, que eu não quero nem comentar aqui para não ficar nervoso. Então eu passo a observar que o meu coração está direcionado para essas coisas, como lenços, chapéus, bonés e outras coisas mais, né? Que ando vendendo por aí porque vai curar, vai salvar. Só quem salva é Deus. Só quem salva é Jesus Cristo. Não existe outro intermediário. Não é uma flor ungida, não é um lenço ungido, não é um sapato ungido, não é uma meia ungida. Ungido é você, meu irmão. A autoridade, a unção está sobre a tua vida. Mas eu preciso começar a colocar em prática aquilo que Deus me chamou. Senão, na verdade, eu me torno o que nós chamamos de religioso. Hoje eu vou para o culto porque é o pastor que vai pregar. Se for o outro irmão, não vai funcionar. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Fala para o teu irmão, há autoridade sobre a tua vida. Você não está sabendo usar, meu irmão. Fala para o teu irmão, sobre a tua vida tem autoridade. Sobre a tua vida tem unção. Fala para ele, olha bem no olho dele, fala, tem unção na tua vida. E aí eu começo a virar um cara místico. Porque na verdade tudo é misticismo. Porque na verdade eu ainda não conheço Deus direito. Então a palavra na verdade nos diz em Mateus 5,20, dizendo o seguinte: porque vos digo que se vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Fala para o teu irmão, você entra no reino dos céus quando você está preparado para lutar. Quem não entra no reino dos céus é porque não quis se preparar para lutar. Hoje nós estamos vivendo a geração, sabe qual o nome? É fitness, né? Você sabia que você só fica forte quando você faz exercício? Amém? Quantos concordam com isso? A não ser que você tome esses venenos que os caras preparam aí. Mas caso contrário, você tem que levantar ferro. E sabe como você fica inteligente? Quando você começa a ler a palavra de Deus. Aí a tua mente fica tum. Por isso que eu digo, quem masca chiclete não pensa. Eu tinha um colega que quando ele mascava ele não andava, ele não conseguia fazer as duas equações juntas. E eu tinha uma professora, lembro o nome dela nitidamente, Dona Antonieta, uma professora de português. Isso aí em 1988. Ele falou, e essa Dona Antonieta, naquela época tinha um chiclete chamado Tremendão, não sei quem lembra disso. Ping Pong, Adams. Ninguém lembra de chiclete? Chiclete é que negócio de borracha, cara, é ridículo. E você comia aquele Tremendão, irmão, o negócio era pequeno, fazia uma bola desse tamanho na tua boca. E quando você entrava na sala de aula, ela falava assim: todos que mascam chiclete não pensam, porque o teu cérebro fica assim, ó. E começa a observar. Se você está chupando chiclete, pode engolir, não tem problema não, você não vai morrer, cara. E teu cérebro fica assim, tum. Quando o cérebro está assim, os cientistas dizem que você não consegue pensar em outra coisa a não ser naquele movimento. Eu vi o pessoal fazer assim, ó. Se liga, se for um tremendão, te mata, hein, meu irmão?
Porque o tremendão era uma bola grande. Amém? E aí eu lembro que um dia eu fui em... Tem coisa que eu não quero lembrar. Senhor, por que o Senhor me faz lembrar? Para confessar meus pecados. E na sala de aula tinha uma moça que tinha um cabelo assim, igual ao do Negrete, uma jovem. E eu masquei o chiclete com amendoim. Fala para o teu irmão, você já fez isso, tenho certeza. E você, quando masca o chiclete com amendoim, vira aquilo. Hoje em dia a garotada nem sabe o que é peso, né? Que a gente colocava na madeira para o passarinho ficar colado lá. E você pegar o passarinho. Quem lembra disso? Gustavo. E aí você fazia isso. E, irmãos, não fui eu. Vocês podem pensar que fui eu. Colaram bem no pichain da morena, irmão. O tucho do tremendão. No dia seguinte ela foi para a sala de aula com... Senhor, o Senhor sabe que eu coloquei isso na libertação. Mas não fui eu. Voltar para cá. Então a palavra de Mateus diz, né? Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então nós precisamos entender que no começo os discípulos eram também uma multidão artificial, que estavam lá sem compreender o motivo. É interessante, irmãos, os discípulos não entendiam porque Jesus o havia chamado. Se você pegar a história, você vai ver que Pedro, chega um momento que ele fala, estou fora, vou voltar para a pescaria. Parei. Sabe por quê? Servir a Deus não é para pessoas normais, é para anormais. Eu canso de falar isso, porque na verdade, se você tem vontade de servir a Deus, todo bonitinho, todo quadradinho, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque quando a palavra diz lá no livro de Mateus, ide, quando fala esse ide, não tem fronteiras, não tem barreira, não dá nem tempo de arrumar roupa. E se você está preocupado com as coisas tudo certinho, você vai ficar, você não vai fazer o id. É por isso que eu falei a semana passada, Deus quer te usar do jeito que você é. Deixa de viver uma vida quadradinha, né? Tudo bonitinho, tudo certinho. Tem crente que coloca até gel para vir no cabelo, irmão. Tem crente que se depila para vir no... deixa pra lá. Deixa eu olhar assim. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele nos chamou. Então o verdadeiro discípulo, ele adora ao Senhor, independente da multidão. E a multidão apenas observa. Sabe, repita comigo. O verdadeiro discípulo, ele adora no meio da multidão. E os seguidores apenas observam. É tempo de você parar de observar. E é tempo de você voltar a adorar. Adorar em espírito e em verdade. O verdadeiro discípulo, ele é aluno. A multidão, ela é espectador. O discípulo segue de perto. O discípulo sente o cheiro da verdade. O discípulo, ele é observador. O discípulo observa detalhes. O discípulo, ele impacta as pessoas. O discípulo, ele chora. O discípulo vive na verdade. O discípulo não levanta falso testemunho de ninguém, porque Jesus nunca levantou falso testemunho de ninguém. O discípulo tem cheiro de promessa. O discípulo tem cheiro de prosperidade. O discípulo, ele ama o próximo.
O discípulo não vê barreira em pregar. O discípulo não está preocupado com horário. O discípulo só se preocupa em fazer o id. Esse é o discípulo. O discípulo segue de perto. A multidão tem um coração distante. Se você ainda vive uma vida de multidão, saiba que teu coração está distante de Deus. O teu coração não está próximo ao Senhor. Irmãos, eu já dei algumas palestras por aí. E eu tive um treinador, que ele não treinou só a mim, mas como muitas pessoas, chamado Abud. Esse cara, ele foi um árabe que trabalhava numa empresa e ele é um dos melhores palestrantes que eu já vi. E ele nos ensinou algumas técnicas. E algumas técnicas que a gente aprende quando você está ministrando para um grupo de pessoas grande, é você atentar para alguns detalhes. E com isso eu falo que muitas pessoas aqui nessa noite estão vivendo só uma vida de multidão. Não estão vivendo uma vida de verdadeiros discípulos. E não é no prestar atenção, é no sentir a presença de Deus. Quantos entendem que estou falando? Diga amém. E o Abud abriu muito, sabe, ele abriu muito as nossas cabeças assim, quando ele falava sobre como você tinha que se portar. Talvez eu não tenha aprendido nada, porque eu não consigo ficar num lugar parado, eu tenho que estar me mexendo. Mas na verdade Deus, Ele quer te usar para que você venha fazer a diferença, porque todos nós fomos chamados para fazer a diferença. Amém? Quantos seguidores tem aqui? Diga amém. E discípulos? Tá mais ou menos. Eu vou mandar fazer aquela bandeirinha. Bate palma. Diga amém. Agora não. Amém? Amém. Então, comece a permitir que seu irmão sinta a batida do seu coração. Há quanto tempo você não sente a batida do coração do teu irmão? Há quanto tempo? Muitas vezes, nem da nossas esposas, nem do nosso esposo, a gente sente a batida do coração, porque a gente não consegue abraçar mais, a gente não consegue amar mais. Então como é que eu posso ser íntimo de Deus se eu não sinto a batida do coração do meu irmão? Eu falei hoje de manhã cedo, nós somos um jardim diante do Senhor. Jardim com plantas espalhadas ou com flores espalhadas não é jardim. Jardim tem que estar junto. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Então é tempo da igreja começar a sentir essas coisas de volta, porque o Senhor nessa noite vai ressuscitar os teus sonhos. Fala para o teu irmão, qual o teu sonho? É de voltar a pregar? Se posicione. É de voltar a curar? Se posicione. É de ministrar a palavra para todas as criaturas? Se posicione. Conserte-se. Mas começa pela tua casa. O teu maior ministério está na tua casa. Fala para o teu irmão, o teu maior ministério é a tua casa. A tua maior igreja é na tua casa. Sabia disso? Pastor, mas já só sou eu e a minha esposa. Jesus começou com poucos e se tornou conhecido em todo o planeta.
Começa a pregar para os teus filhos. E começa a falar: filho, como foi minha pregação? Ele vai falar nota 0. Aí você bate no menino. Tem que ser 10. Pai, então melhora, pai. Porque o que o Senhor pregou é a verdade. O que o Senhor está vivendo é mentira. Essa saiu quentinha agora, irmãos. E eu gosto quando sai quentinha. Meu coração começa a bater. Parece que eu vou ter arritmia. Então, comece a sentir a batida do coração do teu irmão. Um jardim, ele só se torna jardim quando existe variedade de flores e de plantas juntas. O verdadeiro discípulo, eles buscam Cristo em primeiro lugar, e a grande multidão apenas as bênçãos. Sacode teu irmão assim, ó. Eu gosto de sacudir teu irmão, porque assim não dorme. Irmão, tem pessoa que abre a boca, dá para você ver até o pivô lá atrás. Isso é quebrante, irmãos. Cadê a mãe Dilce? A mãe Dilce está por aí? Cadê a mãe Dilce? Vai buscar a Ruda. Vou colocar aqui na orelha, pessoal. Irmãos, o verdadeiro discípulo, ele busca Cristo em primeiro lugar. E a grande multidão só busca a bênção. Fala para o teu irmão: para de ir atrás das bênçãos, irmãos. Você que é a benção, pô. Sabia disso? Você que é a benção. Vou lá porque tem um pastor pregando, ele gosta de fogo. Eu vou lá porque tem fulano de tal. Vou lá porque o cara conhece muito bem a palavra. Você pode fazer todas essas coisas. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou hoje à tarde? 5h10, eu fui fazer café. Comecei a fazer café e comecei a ler a palavra. E Deus falou assim: eu não estou te pedindo. Irmãos, eu quase chorei na minha cozinha. Eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando. Volte a estudar mais a minha palavra. É difícil, irmãos, você como pastor ouvir essas coisas. Mas Senhor, eu já prego, já leio, eu estudo. Estudar mais. Então você limita as bênçãos de Deus na tua vida, correndo atrás das bênçãos. Irmão, nós estamos ministrando um curso aqui na sexta-feira. Era para a igreja vir de uma forma unânime. Pastor, o senhor cobrou, nós liberamos. Nós estamos só cobrando as apostilas, porque tem um custo. O dia que eu tiver condições, eu vou te dar de presente. E é um custo enorme, irmãos, que você tem que dividir em 10 vezes. É R$15 a apostila. Você não vem, sabe por quê? Porque você não quer se preparar, você não quer estudar. Talvez você ache que as irmãs e eu que estou pregando não temos capacidade de te ensinar, porque a tua linha de raciocínio é muito mais superior que a nossa. E aí você fica na tua casa. E aí você vai morrendo, porque a tua mente fica parada. Teu corpo está preparadão, está saradão, mas a tua mente totalmente parada. E um irmão de outra igreja falou: pô, pastor, por que o senhor não abriu para todo mundo? Eu falei: em primeiro lugar, irmãos, as portas estão abertas. Mas o senhor não divulgou. Eu não vou divulgar mais nada. Eu falei que tem coisas que eu não divulgo mais, tem coisas que eu não oro mais. Eu estou assim agora, irmão. Para que divulgar? Para vir um dia só e não vir mais? Ninguém se torna médico se não entrar numa faculdade de medicina. Ninguém se torna advogado se não entrar numa faculdade de direito. Ninguém se torna piloto de avião se não começar com o 42, que é o teco-teco. Ninguém se torna ministro da palavra se não sentar e ouvir primeiro. Pastor, mas eu já fiz tanto curso, eu sou o cara. O diabo também foi o cara e foi expulso. Não é desabafo isso. É que da próxima vez, eu vou fechar para essa igreja e vou abrir para as pessoas de fora.
Amém? Tá? Então, existem seguidores que se vestem de discípulos. Vamos ler João capítulo 6, versículo 60 ao 66. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde ele primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram o que não criam, e que era o que não havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai, e não tivera lhe concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Irmãos, agora é desabafo. Sabe por que muitas vezes tem pessoas que falam que vai sair dessa igreja? Porque não consegue ser confrontado através da palavra. Sabe por que muitas pessoas saem e acabam voltando? Porque aqui a ovelha não fica no aprisco. A verdadeira ovelha, ela fica no pasto. E ela só vem para o aprisco na hora de dormir. E eu não tenho medo de deixar as ovelhas no pasto, porque eu sei que tipo de alimento eu dou para as ovelhas. Eu sei que tipo de alimento que eu dou. Então, meu irmão, eu não tenho medo. E sabe por que eu estou falando isso? Porque é tempo de você ressuscitar os teus sonhos, e você está buscando os teus sonhos em outros lugares. E você não vai chegar a lugar nenhum buscando os teus sonhos em outros lugares. Teus sonhos estão aqui. Teus sonhos estão aqui. É o que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração. Os teus sonhos estão aqui. Eu não me importo de você falar: pastor, me abençoa para mim ir para outro lugar. Não vejo problema nenhum, irmãos. A maioria dos pastores aqui da cidade são meus amigos, até onde eu sei. Você pode ir para a igreja que você quiser, que eu te abençoo. Não vejo problema nenhum. Mas a tua bênção está aqui. A tua bênção está aqui. E você pode pegá-la hoje, se você quiser. Você pode tomar posse dela hoje, se você quiser. E eu tiro algumas lições aqui. A primeira lição que eu tiro: naquele momento existia e existe a multidão de acusadores. Repita comigo: multidão de acusadores. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: disse Pilatos: quem farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Esta pergunta de Pilatos, sabe o que ele faz? Ele joga a responsabilidade para os judeus. Esta multidão, ela transfere para Cristo suas culpas, suas frustrações, seus problemas. Irmãos, nos meus problemas só existe um culpado, e esse culpado sou eu. Foi o que aquela multidão fez.
Eu preciso jogar as minhas frustrações em cima de Jesus. Eu preciso colocar a culpa em alguém porque eu estou desempregado. Eu preciso condenar alguém porque a minha situação financeira não está legal. E aí a gente vai transportando a nossa culpa. Eu faço um curso que de vez em quando me assusta, irmãos, em algumas coisas. Quando a pessoa nos diz: só você sabe a resposta para o teu crescimento. No começo eu não queria entender essas coisas. Hoje eu entendo que quem me tira do ponto A me levando para o ponto B sou eu. Então, se você está nessa situação, é porque você gosta do ponto A. Pastor, o que é o ponto A? O ponto A é o teu passado. O ponto era o que você tinha que fazer e não fez. Pastor, e quem não está mais no ponto A? Está no Vale das Lágrimas. Vale das Lágrimas é o período de murmuração. É um período onde você não chega a lugar nenhum. Pastor, e para chegar no B, você sabe a resposta. Para chegar no B, você sabe a resposta. Para chegar no B, só depende de você. Aí você tem duas opções: ou de viver do passado igual ao museu, ou viver no Vale das Lágrimas só se lamentando: ah, se eu conseguisse, se eu tivesse sido, né, se eu fosse piloto, mas eu poderia ser isso, eu poderia ser promotor, meu irmão. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Quantos querem ir para o ponto B? E eu te pergunto, quando você vai começar? Quando você vai começar? Quando você vai começar? Você vê que não tem resposta? Porque o ponto A é cômodo para você e o Vale das Lágrimas é legal, porque quando eu estou no Vale das Lágrimas, sabe o que acontece? Eu sempre tenho alguém me bajulando. Fala para o teu irmão: meu irmão, se toca. Senão você vai todo dia seguir um funeral. Todo dia você está seguindo um funeral. Acabou aquele, enterraram, você vai para outro. Sai daqui, ele vai para outro. É tempo de você ver o Senhor ressuscitar os teus sonhos. É tempo de você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Talvez você fale: pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu te pergunto, quer trocar com a minha? Quer trocar com a minha? A multidão dos que querem os bens de Jesus. Essa é a segunda multidão. É a multidão que quer os bens de Jesus. Mateus 27 e 35 na parte B. São os que dizem: repartam as suas vestes. A multidão que só quer os bens. Essas são as pessoas que só procuram Jesus para receber as suas bênçãos. Não importam a mensagem, a situação, as palavras de Salvador Jesus. Eu quero um pedaço da sua capa. Fala para o teu irmão: a capa de Jesus não fazia milagre, irmãos. Me diz onde está escrito na Bíblia que a capa de Cristo fazia milagre. Mas eu preciso ter algo na minha casa lá para que eu venha adorar. Eu preciso de uma imagem, eu preciso de um pedaço de toco, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Senão, não, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: a bênção está na tua vida, cara. A bênção é você. O ungido é você. A terceira multidão é a multidão dos que choram e lamentam. Repita comigo: choram e lamentam. A Bíblia diz: e seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e lamentavam.
Está lá em Lucas 23, 27. Esta multidão é daqueles que até reconhecem que Jesus é a solução, mas tentam mudar, apenas acompanham a vida e passam, não se abrem a mudanças, não querem, na verdade, uma situação diferente nas suas vidas. Como diz a palavra, com os lábios falam, lamento e choram, mas no interior estão totalmente frustrados. Tem uma historinha e eu sou péssimo para contar história. Diz que tinha 3 pessoas. Jesus chegou na primeira pessoa, não falou nada. Passou pela segunda, abraçou, beijou. Na terceira, só cumprimentou e foi embora. E a pessoa falou: Cristo, por que com as 3 pessoas o Senhor teve um comportamento diferente? Ele falou: a primeira, eu não preciso tocá-la mais, porque ela me tem a hora que ela desejar. A segunda, eu tenho que estar me aproximando sempre dela, senão ela acha que está afastada de mim. E a outra, eu nem preciso fazer nada por ela, é só dar um toquinho com a mão, que ela já acha que está cheia da minha presença. Qual das 3 pessoas você quer ser? Existe a quarta multidão, aquela multidão que viram o rosto para Jesus. Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam, maneando a cabeça. Quando não querem nem saber de Deus, eles blasfemam, trocam Jesus por outras coisas, trocam Jesus por magia, por cristais, imagem e outras coisas mais, por antepassados, irmãos. Diferente da multidão são os discípulos que verdadeiramente, que não balançam, seguem independente da situação. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, diz lá em João 16, 13. E de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Sabe, o discípulo, ele vence barreira. O discípulo, na verdade, ele vive o milagre de Deus. Repita comigo: o discípulo, ele vive o milagre de Deus. O verdadeiro discípulo, ele vive a transformação. E eles são íntimos, irmãos. E agora eu te volto lá para aquele texto que nós estamos lendo. Olha o que diz Lucas capítulo 7, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. Aquela mulher já era viúva e tinha perdido o seu filho. E com ela ia uma grande multidão, pessoas que só iam falando: ah, coitada, ah, o que aconteceu? E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Por que eu falei para você falar para o teu irmão: não chores? Porque hoje é dia da tua alegria, hoje é dia da tua vitória, hoje é dia da tua conquista. Pastor, mas eu não estou aguentando mais. Graças a Deus que você chegou no teu limite. Sabe por que a panela de pressão ela não estoura? Porque tem uma válvula que controla a pressão. Quando chega numa determinada pressão, ela, não sei se faz isso ainda. Se aquilo você não limpar, sabe o que acontece? Explode. A nossa vida é desse mesmo jeito. Quando você não consegue mais aliviar aquela pressão, o Senhor vem e te alivia. Pastor, e por que parece que as minhas aflições não estão sendo aliviadas? Porque você não está próximo de Deus. Porque você não quer se aproximar de Deus.
para se aproximar de Deus, eu preciso negar os meus comportamentos. Eu preciso negar o meu lado pecaminoso. Eu preciso destruir aquilo que me deixa em pé ainda, e volte a me curvar diante do Pai. E aí, quando eu me curvo, Ele entra com a sua graça e com a sua mão poderosa sobre a minha vida. Pastor, mas o mundo é bom, o mundo oferece coisas boas. Meu irmão, eu já participei do mundo, eu fui do mundo, mas só alimentava a minha carne. Meu espírito era totalmente fraco. Mas quando você está com a tua carne fraca, o teu espírito está forte. Porque na verdade, irmãos, o mundo só nos alimenta, ou melhor, só alimenta a nossa carne. Mas dentro da casa de Deus, o teu espírito sai totalmente forte, sai totalmente transformado, através do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que andam com Cristo estão dispostos a segui-los de verdade, conforme o querer dele e não o seu mesmo. Voltando para Pedro, eu estou lendo um livro de Pedro. Pedro, ele tinha um chamado, irmãos. Jesus, ele queria que aquele cara fosse totalmente transformado. Pedro, no grego, o nome dele era Simão. Depois passou para Cefás, que significa Pedro, que na verdade no grego significa Petros, pedra. Por que Jesus mudou o nome daquele cara? Porque ele precisava de um cara cheio de autoridade, um cara que até oscilava. Porque Pedro na verdade só foi transformado aonde? Quando pousou sobre ele o Espírito Santo de Deus também, que ele foi batizado, que ele foi cheio da presença de Deus. E aí ele se torna um cara. A Bíblia diz assim que a sombra dele cura. A Bíblia diz assim que a autoridade dele era demais. Ele não precisava nem pôr as mãos, ele passava, a sombra dele curava. Pedro era o cara. Mas em Gálatas, o apóstolo Paulo exorta ele. Ele é um homem que tinha ousadia e autoridade para pregar para os gentios. E o apóstolo Paulo chega para ele e fala: Pedro, você já está falando como eles, você já está se comportando como eles. E eu pego essa passagem e trago para a minha vida, irmãos. Há uns anos atrás a minha esposa me exortou: você oscila muito quando você está com as pessoas. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a parar de andar com pessoas que poderiam me oscilar. E eu te pergunto nessa noite: com quem você está andando? Pergunta para o teu irmão: com quem você está andando? Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que diz que te ama de verdade? Quem são essas pessoas que jamais, independente do que você fez, vai se levantar contra a tua vida? Quem são teus amigos? Quem te ama de verdade? Pastor, o meu amigo é aquele que joga bola comigo. Ele não é teu amigo, porque o dia que você dá uma dividida nele, ele vai querer dar outra em você. Eu nunca vi ninguém no futebol tomar uma dividida e falar: pô, que legal, aleluia, você deu um chute na minha canela. Nem amigo de futebol é amigo, irmãos. Porque na hora de fazer o gol, ele vai querer fazer, ele não toca para você. Quem é teu amigo? Com quem você está andando? Quer ser íntimo de Deus? Seja amigo de Deus. Você pode ficar em pé?
Lucas diz: e chegando-se, o Senhor, ele toca a urna, ou o caixão, ou o esquife. Ele toca. Quando ele toca, as pessoas que estavam carregando pararam. Imagina passar um funeral e você tocar a mão no caixão. Ninguém te conhece. Você toca. E ali as pessoas param e falam assim: o que você quer? Você fala: ele vai ressuscitar. Mãe, não chore mais. Ele vai ressuscitar. Quantos entendem isso de verdade? Ele vai ressuscitar. Quem me conhece sabe a quantidade de vezes que eu já fui em velórios e eu impus a mão no morto. Ressuscita. Nunca ressuscitou, mas eu sei que um dia pode ressuscitar. Fui em vários velórios já, irmãos, de criança, de adulto, de pessoas de idade. Já fui em vários velórios. Senhor, ressuscita. Ressuscita, Pai. A minha fé muitas vezes é tão grande que eu vejo até aquela pessoa respirar, irmãos, mas nunca ressuscitou. Nunca ressuscitou. Um dia eu creio que Deus venha usar alguém, ou a mim mesmo, ou qualquer outra pessoa, para fazer esse milagre. Igual fala Mauro Júnior: pô, pastor, se fizer isso comigo eu corro. Talvez muitos de nós não correríamos mesmo, mas o sobrenatural de Deus é dessa forma. O sobrenatural de Deus é pegar uma pessoa a qual ninguém acreditava, e essa pessoa está pregando para você hoje. O sobrenatural de Deus é pegar aquele cara que vivia no mundo, na criminalidade, e passa a ser pastor. Isso é o sobrenatural de Deus, irmãos, porque não existe faculdade. Se existe faculdade, o nome dessa faculdade é temor. Temor e obediência. E aí você começa a fazer as coisas que ninguém acredita que você poderia fazer. Foi por isso que eu falei que você é uma bênção. Você é um homem e uma mulher de Deus. E por isso que eu te peço nessa noite: para de só estar sendo um seguidor, só seguindo os cortejos. Para. Talvez a pessoa morre porque você não tem autoridade de ir no hospital e pôr as mãos nela e falar: você está curado em nome de Jesus. E não precisa ser oração longa não, irmãos. Só usa a autoridade que está na tua boca. Eu te curo em nome de Jesus. Quantas vezes eu fiz isso e fui embora? Depois a pessoa: pastor, eu fui curada. Pastor, eu saí do hospital. Pastor isso, pastor aquilo outro. Sabe por quê? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: a autoridade está dentro de você. Talvez daquele que você menos espere, que hoje não está na casa do Senhor, ou que não confessou Jesus ainda, é aquele que vai se converter um dia e vai ser muito mais crente do que qualquer um responsável daquele da sua casa. Eu vou contar uma história muito rápida e não é uma história de ninguém, é uma história minha. Quando meu pai estava no leito do hospital, meu pai era um cara muito forte. E como meu pai teve na guerra, ele tomou uma vacina, e aquela vacina trouxe uma cirrose hepática para ele. Ele nunca tinha bebido, nunca foi de beber. E naquele período, alguns crentes, eles foram em casa. Eu já frequentava a igreja. E meu pai foi um meu amigo, irmãos. Meu irmão, meu amigo, amiguíssimo mesmo. E eu falava: Senhor, eu não quero que meu pai sofra. Porque tinha um médico aqui no Guarujá chamado Dr. Ailton.
E ele fez esse movimento com as mãos. Ele falou assim: Mesquita, a gente é bebê, a gente fica jovem, adolescente, chega uma certa idade, e aqui. E ele falou com todas as letras: teu pai chegou no limite, porque o fígado do meu pai estava secando dessa vacina que ele tomou. E eu falei: Senhor, meu pai está nas tuas mãos, mas eu creio nos médicos. E eu levei meu pai no médico em Santos. E quando esse médico começou a fazer uma outra no meu pai deitado, meu pai não sentia nada. Meu pai faleceu com a pressão 12/8. E o médico falou assim: seu Oscar, o senhor teve na guerra pela sua idade? Meu pai: tive. O senhor tomou a vacina tal aqui na barriga? Ele falou: tomei. Aí ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, só veio, confirmar o que o doutor Ailton tinha falado. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele é o último, e só Ele pode dar a palavra da vida e da morte. Eu não sei para quem é isso, irmãos. E Deus foi tão bom comigo, que eu fui visitar meu pai na UTI no domingo. Na segunda-feira eu acordei de manhã cedo e eu falei para minha esposa: meu pai vai morrer hoje. Deus me deu um sonho. Ele na cama do hospital, um quarto muito branco, ele com as vestes todas brancas, com o mesmo sorriso que eu conhecia ele, que meu pai era muito brincalhão. E ele falou assim para mim: ontem, quando você me viu, eu estava sofrendo, mas hoje eu estou em paz. E aí tem a segunda parte. Depois de um certo tempo que meu pai tinha falecido, eu falei: poxa, meu pai é um cara legal, um cara bacana. E saber que ele não foi para a glória porque ele não entregou a vida a Cristo. Ele não confessou Jesus. Meu pai não acreditava em nada. E sabe o que ela me falou? Numa oração que teve na casa da minha irmã, ele entregou a vida a Cristo. E aquilo ali, irmãos, foi uma vitória para mim incrível. E nesse período que meu pai estava enfermo, foi um irmão na minha casa, era de um determinado ministério, e começou a orar. Não sei se a Léa vai lembrar disso. E quando nós estávamos numa oração, eram umas 10 horas da noite, teve um estrondo muito grande em cima da casa, como se estivesse, quebrando todas as telhas, um negócio horrível. E ali eu sabia que meu pai já estava partindo. Mas esse irmão teve uma infelicidade de falar algo para mim muito interessante, irmãos. Foi quando ele disse: sabe por que Deus não te usa? Porque você está de bermuda. Eu falei: tu vai me desculpar, meu amado, Deus me usa até pelado, Deus me usa nu, Deus me usa de cueca, Deus me usa de bermudão, Deus me usa do jeito que Ele quer, porque Ele não quer que eu mude, Ele quer que eu pregue para uma multidão. E quem prega para uma multidão não pode ter barreiras. Quem prega para uma multidão não pode ter obstáculos. Quem prega para uma multidão não pode ver detalhes de roupa suja, de bom caráter, mau caráter, ou é fulano. Não. Jesus pregava para uma multidão. E eu falo uma coisa para ti: Deus quer te usar para você pregar para uma multidão. Independente de quem você é, Deus quer te usar pregando para uma multidão. E aí foi quando Deus começou a me usar. E eu quero cada dia mais ser mais e muito mais usado por Deus, porque eu entendi que Deus não faz acepções de pessoas. Você pode curvar a tua cabeça?
Aleluia, Deus. Ezequiel 33 fala sobre os vales dos ossos secos. Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Mas antes disso, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Cristo, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. No teu lugar mesmo. Eu não sou religioso, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um homem que nos faz ser importantes com o nosso comportamento. Se tiver alguém aqui, no teu lugar mesmo, é só levantar tuas mãos, entregando a tua vida a Cristo, confessando Jesus. Fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu já não estou chegando mais a lugar nenhum. Parece que dá tudo errado para mim. Parece que ninguém me ama. No teu lugar, eu não vou te chamar aqui à frente. No teu lugar mesmo, você só levanta tuas mãos. Um líder vai até você. Amém. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui também, irmãos, que já confessou Jesus e por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, no teu lugar, só levantar tuas mãos também. Amém. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Fica com a mão assim levantada para a pessoa ir até você. Você que estava afastado, você não estava desviado, você estava afastado, se afastou por algum motivo. Se aborreceu com a tua igreja, se aborreceu com a placa da igreja, não gostava da cor da tinta que era pintada da igreja. Você se aborreceu, você saiu. E você quer voltar nessa noite. No teu lugar, só levantar as mãos assim, ó. Eu confesso que ninguém vai tirar nem um pedaço de você, nem Deus, muito menos eu. Só levantar as mãos e falar: pastor, eu quero. Tem mais alguém nessa noite, irmãos? Se você não entregou a tua vida a Cristo ainda, e se você já entregou e um dia por algum motivo você saiu da presença de Deus, é o momento de você erguer as tuas mãos. Talvez você fale: ah, pastor, eu não tenho força, eu não quero ser crente. Eu não estou te chamando para você ser crente, estou te chamando para ser salvo. Ah, pastor, mas essa igreja fica longe da minha casa. Eu tenho certeza que Deus vai te preparar uma igreja bem próxima da tua casa. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tem situações que muitas vezes não dão certo na nossa vida, porque falta você tomar uma decisão ainda, de dar um passo e entregar a tua vida a Cristo. Detalhes, irmãos. Tem mais alguém aqui nessa noite? Se tiver no teu lugar, irmãos, eu não acredito que Deus sabe que isso, que tenha sido só essas duas pessoas. Eu não acredito. Se for, amém, nessa multidão de pessoas. Mas eu não acredito. No teu lugar é só dar um toquinho assim. Aleluia. Oh, Deus. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença eu abençoo cada pessoa aqui nessa noite. Que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, do fogo do teu Espírito. Que o Senhor, Pai querido, venha ressuscitar esses sonhos perdidos, esses ossos que estavam parados, estavam secos. Que o Senhor venha transformá-los. Que o Senhor venha colocar nervos. Que o Senhor venha colocar pele. Que o Senhor venha colocar sangue, Pai. Que essas pessoas venham sair do anonimato, Pai, e venham se tornar verdadeiros adoradores, Pai. Pessoas que venham verdadeiramente se quebrantar na tua presença. Que o Senhor venha derramar o bálsamo, Pai, de Gileade sobre a vida dessas pessoas. Que o derramar venha ser verdadeiro, Pai. Que o Senhor venha trazer sinais sobre essas mãos. Que o Senhor venha derramar, Pai, do teu óleo sobre essas mãos. Que o
o Senhor venha derramar o teu óleo sobre essas cabeças, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, com toda a intimidade que eu tenho contigo, ressuscita, Pai. Ressuscita sonhos que estavam perdidos. Ressuscita, Senhor Deus. Levanta, Pai, aquele que está caído. Levanta os defuntos, Pai. Levanta. É porque é o Senhor, Pai. É o Senhor, Pai. É o Senhor que está no controle. Aleluia.